Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou continuar com vocês a série que eu estou fazendo sobre o livro A Politização da Bíblia. Se você não assistiu a primeira parte, eu vou deixar aqui em cima nos cards. Depois que terminar esse vídeo, você corre lá assistir. Então agora eu vou falar sobre os principais precursores da secularização das escrituras, aquilo que os filósofos estudiosos vão chamar de pai do modernismo, da modernidade e do secularismo do Ocidente, que é Guilherme de Ockham e Marcílio de Pádua. Aqui os autores vão dizer que Guilherme de Ockham apoiou fortemente contra a supremacia papal, do Papa, e acabou que acontecendo um apoio mais radical que a de Marcílio de Pádua, que foi a total subordinação da Igreja, da teologia e da Escritura à ordem política social. E eles dizem o seguinte: é justamente essa subordinação do espiritual à ordem secular que coloca o Ocidente na marcha de séculos rumo à completa secularização. Sustentar que o desejo de secularização é a raiz histórica da moderna ciência bíblica, sem dúvida parecerá a muitos um argumento controverso. Todavia, poucos negariam que a moderna ciência das escrituras, e em especial o método histórico crítico, contribui de forma significativa para a secularização do Ocidente a partir do século XIX. E aqui os autores querem provar que essa ideia de secularizar o Ocidente já estava muito antes, ali no final da Idade Média, em forma de semente nas ideias desses autores aqui, Guilherme de Ockham e Marcílio de Pádua. Uma obra de Marcílio de Pádua chamada Defensor Pacis era uma obra revolucionária, filosófica, com o intuito de secularizar o Ocidente e corroborar com objetivos seculares. Ele queria reduzir a escritura a isso. Embora seja evidente que Marcílio cuida de minar a autoridade papal no campo político, seu interesse último é a reorganização radical da autoridade secular e sagrada, de modo que o clero fique firmemente subordinado ao poder político, uma tarefa que requer a justificação bíblica do poder político e a subordinação da interpretação bíblica a ele. Então esse documento e as ideias de Marcílio de Pádua visam a paz social, a paz natural e terrena, e não a paz sobrenatural. Como eu já falei aqui, é aquela analogia que Santo Agostinho faz entre a cidade de Deus e a cidade dos homens. Então esse documento era nessa intenção, trazer a paz civil, a ordem social. O tratado visa a paz ou a tranquilidade civil. Propõe ensinar ao defensor da paz o que é a paz civil e contra quem e como defendê-la. Não fala ao eclesiástico, mas ao governante. Desse modo, Marcílio faz com que o objetivo do bem maior desça do nível da paz sobrenatural ao da paz natural, afastando-se dos céus e da cidade de Deus rumo à terra e à cidade do homem. E para ele, a vida civil é que era subordinada à vida contemplativa. E mais, a contemplação das verdades eternas. Então era aí uma grande inversão. E aí vai entrar em conflito com o ensino de sempre da igreja, que muitos papas escreveram e ensinaram sobre a subordinação do corpo à alma, ao espírito. Por isso que Marcílio de Pádua não gostava das ideias aristotélicas e por isso que ele oferecia uma visão política destituída de um objetivo futuro, apontando a paz civil e não a contemplação, como o bem máximo e crucial. E aqui os autores vão dizer que essa visão é o que marca a origem do secularismo, no sentido moderno. Para Marcílio, a política ela tem que ficar unicamente nessa coisa material e prática do que nessa coisa especulativa e espiritual da religião. Qual que é o papel das escrituras em tudo isso? Na visão de Marcílio, a escritura vai ser reduzida para servir como controle social, para paz civil. Ela serve os objetivos seculares da política, o céu que serve a terra e o espírito que serve o corpo. Marcílio ele começa a discutir o que seja a lei, e aí ele entende a lei mosaica, a lei evangélica dos evangelhos como sendo das religiões a verdadeira e as outras religiões islâmicas como falsas. Mas aí é que vem a cilada. Aqui que entra a semente do sola scriptura. Sim, não começou com Lutero. Como eu sempre digo aqui, as ideias, elas têm origem e elas têm sementes. E essas sementes, de alguma forma, depois vão brotar e germinar, difundidas e abraçadas por outras pessoas.
E começou aqui com o Marcílio de Pádua. Por quê? Aqui o autor diz o seguinte: ele propõe um tipo de pré-reforma de sola escritura, afirmando que para a salvação é necessário que não acreditemos na certeza ou veracidade de quaisquer afirmações ou escritos, nem a reconheçamos, salvo daqueles que são ditos canônicos, ou seja, daqueles que estão contidos na Bíblia. Com essa artimanha, Marcílio esperava invalidar a autoridade de toda e qualquer bula, decreto ou outro pronunciamento papal. Só que aí entra a questão: como que a gente prova a veracidade das escrituras? E Marcílio não deu um argumento suficiente, ele usou o argumento que lá na frente os reformadores e os protestantes vão usar, que é aquele argumento petição de princípio, como diz o professor Olavo. Porque é a palavra de Deus, porque Deus diz, né? E deve ser tido piamente. Isso os cristãos sempre creram, né? Mas nós, como católicos, cremos na palavra de Deus porque a igreja nos manda crer. Ela que, inspirada pelo Espírito Santo, se reuniu em concílios e discerniu quais livros deveriam fazer parte do cânon bíblico. Essa petição de princípio aí é falar que isso aqui é sagrado porque a gente está dizendo que é. O católico, ele não fala isso. Outras religiões também falam que seus livros são inspirados, tipo islâmicos, aquela Ellen White, os mormons, que tem outro livro além da Bíblia. Então isso daí não funciona muito, é um argumento muito fraco. A doutrina de sola escritura do Marcílio de Pádua, ela vai muito além de enfraquecer a autoridade papal. Ela visa também, e sobretudo, a ordem política. E foi Marcílio que colocou a autoridade espiritual da Bíblia nas mãos do Estado. Olha só, gente, a gravidade disso. Ele diz que a autoridade espiritual da Bíblia está na Bíblia, né? Aquele argumento de petição de princípio, e não na autoridade eclesiástica, né? E por isso ele coloca a interpretação da Bíblia na mão do legislador. E ele foi o primeiro aí a dizer que a autoridade para interpretar a Bíblia não era o Papa, mas sim um conselho geral de membros de pessoas determinadas basicamente pelos legisladores humanos. Então veja que sempre é uma substituição, né? É igual o ateu que não crê no Deus cristão, ele substitui por outros deuses. Quando os protestantes tiram a autoridade do Papa, sempre tem que colocar outra no lugar. Às vezes é do pastor ali do local, ou uma outra autoridade ali protestante, no caso Lutero ou Calvino. E aqui já começou, né, com autoridades políticas, os legisladores, que escolhiam outras pessoas para fazer parte desse conselho e interpretar o texto bíblico, ou seja, fora totalmente da onde foi gerado, né? A Bíblia foi gerada ali na igreja, né? A igreja que recebeu essa palavra, e aí tira ali da onde ela foi gerada para colocar em um ambiente que não sabe nada, né? Não entende nada, para interpretar o texto bíblico, substituindo uma autoridade por outra. Nunca esse espaço fica vazio, né? O resultado, muito conveniente para Marcílio, é que o papado já não pode controlar assuntos seculares por meio da nomeação de bispos e padres. O poder de investir pessoas em ofícios eclesiásticos é definitivamente colocado nas mãos dos poderes seculares. Nenhum papa poderia citar as escrituras para dar respaldo aos seus objetivos, pois os legisladores, por intermédio de seus representantes no conselho, decidiriam o significado de toda e qualquer passagem contestada. Se houver um conflito entre a igreja, o Estado, o papado e o império, o Estado obviamente elegerá representantes que votarão por uma interpretação em seu favor. Olha isso, gente, a perversidade disso daqui. Ao conferir ao legislador o poder de determinar o significado das escrituras, Marcílio subordina na prática a interpretação delas à política e justifica seu ponto de vista valendo-se de uma exegese politizada. Acabou acontecendo que Marcílio jamais ia interpretar um texto não literal quando o literal abalasse algum interesse de ordem política. Então ele jamais ia aceitar que o papado desse interpretações não literais do texto bíblico que não estivessem de acordo com os seus interesses. E esse livro, escrito por Marcílio de Pádua, o defensor da paz, ele foi escrito para ser posto em ação. O papado deveria ser submetido à coroa imperial, o sagrado ao secular. Marcílio, obviamente, desejava privar os papas de seu poder temporal. A controvérsia sobre a pobreza oferecia um argumento adicional que o ajudaria a conseguir isso. Marcílio tentava privar o papado do poder temporal, de modo que um governante secular pudesse estabelecer o poder civil. Então ele recorreu, ao Novo Testamento para alegar que os papas e os bispos e tudo deveria viver a pobreza absoluta de Cristo e dos apóstolos. Eles estarem atacando a riqueza da igreja e a vida confortável e luxuosa que os papas e bispos viviam, na verdade, ele não estava pensando nessa questão da virtude de viver a pobreza. Ele não estava querendo atacar esses abusos. Ele estava querendo subordinar o sagrado ao secular
não estava pensando em reformar a igreja. Tanto que Marcílio ele defendia que os bens da igreja deveriam ser administrados pelos legisladores e ainda que deveriam pertencer a eles. Marcílio de Pada e Guilherme de Ockham tinham muita semelhança nas suas ideias, mas aqui há uma grande diferença que os autores dizem. Ao contrário de Marcílio, Ockham não subordina os poderes eclesiásticos aos poderes políticos. Em vez disso, ele tenta restabelecer, contra as recentes pretensões papais, a visão medieval universalmente aceita de que o sagrado e o secular são dois poderes distintos. E tanto Guilherme de Ockham quanto Ludwig queriam despojar o papado do seu poder temporal. Então eles usavam aquele texto bíblico que meu reino não é deste mundo para significar que o reino de Cristo não era desse mundo. Mas isso cai em contradição, porque o poder do papado, quando Cristo disse que o poder dele não é deste mundo a Pilatos, é no sentido de que o poder dele vem do próprio Deus. E o poder papal também vem do próprio Deus, não é algo que se adquire por si só, é dado por Deus. E Ockham começa a questionar os concílios que dão interpretação aos textos bíblicos, criam as doutrinas. Ele diz que essas pessoas podem falhar, e aí ele troca mais uma vez, né, o poder do magistério pelo poder de pessoas sábias ou intelectuais, estudiosos. Então ele troca também a tradição pelo perito, né, pela aquela pessoa cientificista, estudiosa. Então ele defende que as palavras do texto bíblico muitas das vezes são ambíguas, duvidosas, incertas, e que só uma pessoa que é muito letrada, que conhece realmente o significado literal das palavras ali, é que podem dar um sentido, um significado seguro de interpretação. E ele acha que todos os cristãos só conseguem interpretar e têm a possibilidade de interpretar o texto bíblico quando conhece o verdadeiro significado de uma palavra. O que está aqui em jogo é a proficiência, né? Como é muito hoje no meio protestante. Para o católico, o culto da Santa Missa, ele vale mesmo que seja o pior padre da face da terra celebrando aquela missa, porque o padre está ali em persona Christi e Cristo está ali também na hóstia. Então a presença de Cristo por si só vale mais do que tudo. Mas no culto protestante, o que vale é o desempenho do pastor, a proficiência dele, a oratória, o conhecimento, a intelectualidade, a performance está no pastor. Por isso que é um culto totalmente humanista, né? O homem no centro. O culto, ele deixa de ser bom ou mal a depender de quem faz ali a pregação. E Ockham vai dizer isso, ele vai dizer que qualquer pessoa que tenha mais proficiência que o Papa é que deve estar no lugar dele e que deveria interpretar o texto bíblico. Para ele, os conselhos não são melhores que os especialistas, ou seja, é como se eu tivesse uma caixa de fotografias da minha família, que é passado de geração em geração, é uma tradição da minha família, e aí de repente alguém vem e fala que quem vai saber interpretar e entender essas fotografias, que é da minha família, que eu que conheço, que eu que vivi, que eu sei as histórias daquelas fotografias, quem vai saber melhor são especialistas em imagem, em 3D, em cores, em não sei o que tem, em quem estuda significados e não sei o que, e não a pessoa que herdou aquela caixa de fotografias. Então faça aí uma analogia com a escritura. Não vai ser a tradição, né? Não vai ser a igreja que berçou o texto bíblico que vai saber interpretar o significado daquelas palavras, mas sim os especialistas, pessoas estudiosas que estão totalmente desconectadas dessa tradição aí cristã, que deriva aí dos apóstolos e também dos pais da igreja e sucessores dos apóstolos e tudo mais. Pra você ver que é totalmente oposto, né? Rompe totalmente com a tradição que antecedeu, que sempre entendeu daquela forma. E é isso que nos faz católicos, sempre crido por todos em todos os lugares. E aí vem uma outra pessoa que supostamente é mais intelectual, ou porque estuda, ou porque tem alguma proficiência, e ela que vai saber dar o sentido do texto. Aqui reside o primeiro despertar da figura do moderno exegeta bíblico, no tocante à ordem da autoridade. Estamos muito mais próximos nessas passagens do entendimento dos séculos 19 e 20 quanto ao papel do estudioso profissional das escrituras, do que estamos da tentativa do século 16 de fixar a autoridade do texto bíblico como algo contrário ao papado. Em legitimidade de julgamento, o especialista está não só acima dos conselhos eclesiásticos e do papado, mas também acima dos não especialistas, que constituem a grande maioria dos fiéis. O especialista está acima até mesmo do próprio texto, na medida em que sua proeficiência que dá acesso ao significado definitivo do texto. Olha só, gente, veja como isso aqui é seríssimo. A pessoa especialista, ela acaba estando até mesmo acima do texto. Foi Guilherme de Ockham que deu essa visão de um exegeta ter uma autoridade como estudioso daí da ciência bíblica, colocando maior do que o papado
e a tradição. E isso é uma visão totalmente moderna na história do cristianismo. Foi justamente com Guilherme de Ockham que começou o nominalismo, ele é o pai do nominalismo, né? Para Ockham, o nome da espécie, o substantivo universal, não tem fundamento na natureza. Na natureza existe tão somente particulares. O que a gente vê hoje, de manipulação da linguagem, dos significados, ideologia de gênero, eles bebem muito dessa filosofia aí nominalista. O protestantismo também bebe muito dessa filosofia nominalista, porque Lutero bebeu dela na questão da justificação, quando ele diz que é imputado no homem a justificação de Cristo. Não há uma regeneração ontológica no ser, é apenas um véu que Cristo coloca sobre você, mas você continua sujo, né? É só uma aparência. E cada vez mais a Sagrada Escritura ficou sendo vista como mais um livro, como outro qualquer. De acordo com esse tipo de modelo, onde quer que ele ocorra, o objetivo da exegese bíblica será racionalizar as escrituras para o benefício de todos, ou como desejava Marcílio, para politizá-las, reinterpretando-as de modo a desempenharem uma função simplesmente moral, mantendo as massas não filosóficas conformadas e felizes com sua sina na sociedade civil. Em última análise, ele significa tão somente deixar a revelação para trás pela maturidade da filosofia. Em consequência, ao menos para os esclarecidos, o texto bíblico é de interesse apenas histórico. Então essa ênfase de Marcílio de colocar a autoridade de interpretação nos especialistas, na academia, tira ela ali da tradição, do magistério, que é quem a aberçoa, igual o exemplo muito inferior que eu dei, de eu ter um álbum ali de caixas de fotografias, eu que sei aquelas histórias, eu que vivi parte delas, a minha família que viveu parte daquelas histórias, a gente recebeu aquilo para uma tradição, nós que entendemos os significados daquelas vivências, daquelas experiências, e aí de repente é como se alguém pegasse essa caixa de fotografias, desse na mão de especialistas, mandasse para uma faculdade, para uma academia, para que eles, que são especialistas em imagem, em cor, em história, em não sei o que, dessem o sentido daquelas histórias. Então é isso que é feito com a Bíblia ainda hoje, quando ela é tirada da onde foi gerada, né, da igreja. E por isso que surgiu essa ideia de que a exegese pode ser praticada por qualquer pessoa, desde que ela tenha competências, treinamento intelectual, independente se o exegeta ali acredita que a Bíblia é uma revelação, palavra de Deus. Olha só, gente, gravidade disso. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas para que eles compreendam a seriedade desse assunto da politização da Bíblia, como ela realmente é filha da igreja, é que só ela que tem as chaves para interpretá-la corretamente, porque ela que recebeu de Cristo e dos apóstolos, a igreja que viveu essas histórias, e só ela pode dar o sentido real, verdadeiro do texto bíblico. Eu espero que você tenha gostado, deixa seu like, seu comentário, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram e nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e um abraço.